Amazônia DC, Memórias e Fragmentos da História da Navegação. Apresenta. A história e o legado do pioneiro e armador, França Leite, um ícone da navegação do trecho Anoria-Manaus. O sol ainda não chegou e o relógio há pouco distante. Tudo começou no Paraná do Cambiche, um braço de rio, situado a 22 quilômetros da capital amazonense, região sul da gigante Ilha do Careiro no município de Careiro da Várzea, região entre os rios Negro e Solimões. No fim do século XIX, a região do Careiro experimenta a forte migração, e desse processo, são inauguradas duas colônias. A iniciativa partiu do então governador da província, Joaquim Oliveira Machado, como estratégia para atrair moradores para o local. Essas colônias eram compostas, em maioria, por nordestinos, que fugiam de suas terras de origem submetidas a uma grande seca que devastou cidades inteiras. No Amazonas, a frequência das cheias dos rios intrigou os migrantes, e muitos deles, assustados, abandonaram o local. Agora eu imagino suas mãos, buscando em vão minha presença em nossa cama. A expansão da população que permaneceu nas terras do Careiro alavancou a região nas 3 primeiras décadas do século XX, ganhando o status de distrito em 1938. Estou chegando para mais um dia de trabalho. Nesse período chegava do Nordeste paraibano em 1904 o pioneiro da família Leite, Francisco Leite da Silva, casado com a senhora Isolina Trindade da Silva, vindos do município de Areias na Paraíba. Em Manaus passaram um breve período no bairro da Cachoeirinha, e logo se instalaram na região da colônia do Paraná do Cambiche, onde plantaram raízes, com uma prole de 14 filhos, sendo 6 mulheres e 8 homens. O primogênito nasceu em 1905. Chamou-se Firmino Trindade da Silva. Aí vieram a Maria Leite de Queiroz, Dona Lica, Oscar Leite, e Larina Leite, o Raimundo Leite, pai do armador França Leite. Depois veio Dona Corina Leite, Minervina, Celina, Antônio, Solon, Adalto Leite, que também seguiu carreira na navegação, Dona Maria Leite de França, e o caçula, Otacílio Leite. Assim foi formada a família Leite, uma das desbravadoras da região no setor da agropecuária e navegação. Acende um cigarro e olhando a fumaça para e pensa em mim. O dia vai passando, a tarde vem. A colônia 13 de Maio, inaugurada em 9 de maio de 1889, abrigou dezenas de nordestinos. O novo povoamento deu ao local atividades agrícolas e pecuaristas, este último na qual a família Leite foi um dos desbravadores. Em meados dos anos de 1920 a 1940, a região da Ilha do Careiro era ponto de visita de turistas de todo o mundo vindo dos navios da companhia inglesa Boat Line, inclusive da Inglaterra, para a prática da pesca e remo no Paraná do Cambiche. Na época, frequentada pelos turistas, a região ganhou o apelido de Lago do Cambridge, referente ao estreito lago da antiga cidade universitária Cambridge na Inglaterra, onde as práticas do remo eram frequentes. A palavra Cambiche se deu pela pronúncia da palavra Cambridge, apelidada pelos turistas da época. A porta se abre de repente, eu me envolvo inteiro. Já em 1955, o distrito do Careiro, como era chamado, foi desmembrado de Manaus e elevado à categoria de cidade, por meio de decreto do governador em exercício, Lino Ramos Coelho. Um dia de rotina, um dia de rotina. Entre os anos 40 e 70, a região do Careiro e Cambiche viveu seu auge com a produção de leite que abastecia a capital Manaus. Muitos pontos de recebimento de leite acontecia na cidade flutuante e seguiu até o seu fim ainda em meados dos anos 60. Já no fim dos anos 60, toda a produção de leite consumida em Manaus era recebida no Hawaii, e em alguns pontos determinados pela vigilância sanitária.
Não havia fábricas de pasteurização até o início dos anos 70. A atividade profissional de leiteiro foi extinta apenas por aviso de que os vendedores não poderiam mais comprar o leite, deixando vários pais de família sem trabalho e na amargura. Instaladas as fábricas, a venda ficou proibida aos leiteiros tradicionais. Contudo, os tonéis de leite comprado pelas fábricas eram transportados também por uma chatinha e motores da época que faziam o transporte através do barco de reboque além de pequenas linhas diárias. Assim foi a fase áurea na região que viveu a família Leite e outras famílias instaladas na região, dando início à segunda geração de filhos legítimos nascidos no Paraná do Cambiche. Nesse tempo a família Leite prospera no ramo, e um dos filhos, Raimundo Leite, em meados dos anos 70 segue para o ramo da navegação e transporte de gado com a aquisição de uma embarcação, o barco motor batizada de Leite Irmãos, uma embarcação boeira no início das atividades que também servia a colônia em épocas de festejos e jogos de futebol pela região. Um dos filhos, França Leite, ainda era um jovem, adolescente que estudava na capital. E tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio. Então, com muito trabalho e suor, ainda em meados da década de 70, com as mudanças e desenvolvimento socioeconômico pela Amazônia, no ramo da manchataria, seu Raimundo Leite e os filhos, devido também ao ciclo anual das cheias dos rios, tomam a decisão de partir para a região paraense de Alenquer, outra região de colônias que se destacava com grande produção de cereais e criação de gado com inúmeras fazendas. A grande safra do milho, feijão, da pimenta e limão, entre outros produtos, na região durava cerca de 6 meses, e abastecia os mercados de Belém, Santarém e Manaus e atrai inúmeros armadores comerciantes de todos os lugares que chegavam na região com suas embarcações. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas do varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens. O barco Leite Irmãos era uma das maiores embarcações da época na região, apesar de apenas uma tolda ou convés, tinha um pontal de quase 3 metros, foi adaptado para transportar bois, era na verdade um barco boeiro. No início do legado, viajavam seu Riba, o irmão do França Leite e seu pai Raimundo Leite. O barco Leite Irmãos tinha capacidade de transportar até 50 bois e as dezenas de caixas de cereais vinham em cima da tolda de Alenquer para Manaus topado. Foi um período de viagem periódicas da família, na qual um dos períodos, o jovem França Leite decidiu deixar a capital e viajar com seu pai Raimundo Leite, aprendendo os ofícios e os negócios da família na marchantaria. Nessa época seu irmão, seu Riba, saiu seguindo carreira em outros negócios na região de Manaus e Careiro, voltando, depois nos anos 80. Foi nesse período que o pioneiro armador França Leite e seu pai consolidaram a sua carreira na navegação no barco Leite Irmãos. Esse início foi bem similar ao início da família Marques, com seu Manuel Marques no comando de uma linha recreio entre Manaus e Alenquer por volta de 1980. A família Leite viajaram para Alenquer até por volta de 1972 e 1973. Quando decidiram mudar o curso dos negócios, devido à abundância da safra de Alenquer durar apenas por 6 meses. O resto dos meses do ano, o barco Leite Irmãos ficava parado na fazenda da família no Paraná do Cambiche. Seu França Leite, com uma grande visão de negócios da época, sabendo do desenvolvimento que se encontrava o município de Coari pelo governo e da grande produção de bananas que escovam de Coari e Manaus, seu França Leite, já à frente dos negócios, teve a ideia de ir mais uma vez em busca de oportunidade.
desta vez colocando o barco motor Leite Irmão como recreio de linha para até 40 passageiros. Entre Manaus a Coari passando por Anori e Codajás. Era o início de um novo legado agora como barco de carga e passageiros. Ainda no ano de 1973, depois de alguns meses, o barco Leite Irmão seguiu no trecho entre Manaus e Coari. Nessa ocasião, França Leite conheceu o empresário Raimundo Brandão de Anori em memória, que logo após algumas viagens no barco Leite Irmão, veio com uma proposta para fazer linha fixa entre Anori e Manaus com incentivos e apoio para levar cargas e passageiros nas viagens. Nesse tempo seu futuro concorrente e compadre, o armador Assis Pinheiro fazia o trecho Manaus a Tabatinga no Capitão Pinheiro I. E Anori era desprovido de embarcações, e na época apenas pelo barco motor Cidade Anori antes pelo Capitão Pinheiro de seu Assis. Muitas das vezes os anorienses precisavam se deslocar até a boca do lago de Anori, no rio Solimões para pegar outra embarcação, baixando para Manaus, muitas das vezes já lotados. Proposta e acordo aceito, seu França Leite com seu pai Raimundo Leite, iniciam seus legados entre o trecho do município de Anori e a capital Manaus, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região na década de 70, e sobretudo enfrentado os desafios das estradas de rios. Dominados ainda pelas frotas de embarcações da Inasa, num tempo de poucos recursos no ramo da navegação. A família Leite prospera na linha. Pai e filho por cerca de quase 7 anos fazem história na região entre Anori e Manaus, no lendário barco motor, Leite Irmãos, com sua máquina da de 75 HP de potência, isso tudo antes da chegada da década de 80. Era a consolidação do legado na região. Na bruma leve das paixões que vem de... E nesse tempo somente os barcos Leite Irmãos e o Cidade de Anori, além do lendário barco Alvorada, ex-regatão do armador Zizé que não vingou na linha, baixavam para Manaus semanalmente. E, por volta de 1977, o seu França Leite comprou uma embarcação de 2 pisos, recém-reformado, e que ainda não tinha nome. Registrou como barco motor Leite Neto, e o colocou na linha de Anori, substituindo o barco Leite Irmãos, aproveitando o motor da de 75 HP. Era o encerramento do barco Leite Irmãos na linha de recreios. Contudo, o armador França Leite continuou concorrendo os 226 quilômetros do trecho do Baixo Solimões até Manaus com o barco motor Cidade de Anori, fazendo seu nome na região, e no início da década de 80. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens,